Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo de 11 a 13, o texto que iremos meditar nessa noite, esta reflexão. Livro de Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, abra a sua Bíblia, faça uso dela, mantenha a sua Bíblia aberta. Você que me acompanha pela transmissão, cultue ao Senhor conosco, não apenas assista, né? Faça uso da Bíblia, pega lá a sua Bíblia e vamos ler a Bíblia juntos, em nome de Jesus. Filipenses 4, de 11 a 13, diz assim a palavra de Deus: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra e pela esperança, pela fé, pela força que ela nos traz, porque nós temos sido alimentados pela Tua palavra dia e noite, e é isso que nos dá força e nos revigora a alma. Mais uma vez, Pai, nesta noite eu te peço que a Tua palavra nos alimente, nos traga força, ânimo, vigor, que todos aqueles que entraram por essas portas possam sair nesta noite cheios pelo Teu Espírito Santo e pelo ministrar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos os dias nós estamos aprendendo. Às vezes achamos que já temos bastante idade e não aprendemos mais nada, mas a verdade é que, como seres humanos, todos os dias nós estamos aprendendo, estamos crescendo. Todos os dias nós aprendemos um pouco mais sobre a vida, aprendemos também a se relacionar com as pessoas, nos relacionarmos com os outros, porque cada um tem suas peculiaridades. Aprendemos também a cada dia a viver em sociedade, viver em grupo, aceitar o outro. E nós precisamos, irmãos, de fato aprender a viver. O título desta mensagem é Aprendendo a Viver. Nós precisamos aprender a viver. Quando nós éramos crianças, nós éramos ensinados em tudo na vida. E nós costumamos ensinar as crianças a viver. Mas será que nós sabemos viver, irmão? Nós crescemos, nós nos tornamos adultos, a maioria aqui, mas será que nós aprendemos a viver? E é sobre isso que eu quero refletir com você. Olha, eu tenho dito isto algumas vezes lá na minha casa, para minha família. Algumas vezes eu digo para os meus filhos, aprendam a viver. Algumas vezes eu digo para minha esposa, você precisa aprender a viver. Nós precisamos aprender a viver, porque nós sabemos que o mundo que nós vivemos hoje é difícil. O mundo é difícil, as pessoas são difíceis, cada uma com suas peculiaridades. E se nós não aprendermos a viver, e quando eu falo viver,
Claro que eu me refiro a aprender a viver bem em sociedade, viver bem com o meu próximo. Se nós não aprendemos a viver, nós vamos sofrer muito, nós vamos talvez ser enganados, passados para trás, não saberemos como lidar com algumas situações e por isso, algumas vezes eu tenho que dizer isso para os meus filhos, também para minha esposa: olha, aprenda a viver. Acontece essas coisas. Será que nós aprendemos a viver, irmãos? Fomos preparados para a vida? Nós temos que ter sabedoria para viver bem. E o texto que nós lemos aqui nessa noite são palavras de Paulo. Palavras do próprio Paulo, que diz ter aprendido a viver. Especificamente no versículo 12, ele diz: aprendi o segredo de viver contente. Em outra versão diz: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, é um homem que, em suas palavras, ele diz: eu aprendi a viver. E o que será que Paulo quer dizer com isso? Quando ele diz, eu aprendi a viver, parece ser algo tão lógico, tão simples. Quem não sabe viver, basta viver. Não, Paulo aprendeu a viver bem. E é sobre isso que eu queria falar. Paulo diz que aprendeu a viver, e nós, irmãos, como cristãos, precisamos ainda mais do que o descrente, nós precisamos aprender a viver. Aprender a viver para dar bom testemunho de Cristo ao mundo. É interessante, irmãos, perceber, se você ler um pouco mais do texto, ler todo o livro de Filipenses e conhecer um pouco do contexto em que o livro de Filipenses foi escrito. É interessante perceber que quando Paulo escreve estas palavras, dizendo que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo está nada mais do que preso. Paulo está preso por pregar o evangelho, perseguido, preso por seguir Jesus, por anunciar o nome de Cristo. Paulo está preso. Mas não somente Paulo está preso. Paulo aqui, nessa altura, quando escreve essas palavras, Paulo já está sentenciado. E você sabe como foi que Paulo morreu? Segundo a tradição cristã, Paulo foi decapitado. E Paulo aqui já está sentenciado à morte. Já sabe talvez o dia e a hora que isso vai acontecer. Porque a sentença já foi posta. Paulo já sabe como vai acontecer. Que ele será decapitado. E as palavras de Paulo são: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, se eu terminasse a mensagem agora, ela já foi suficiente. Como alguém que está sentenciado à morte, preso, sabe o dia e a hora, talvez, da sua sentença, sabe a forma como acontecerá, pode dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo sente-se abandonado naquela prisão, sozinho, solitário. O texto diz ainda mais que Paulo talvez está passando por necessidade, por privações.
Olha o que diz o texto, eu quero ler mais uma vez. Agora que você sabe o teor da mensagem, conhece o contexto. Ele diz, não estou dizendo isso, vou ler na minha versão, por me sentir abandonado. Ele está preso, sozinho, solitário, ali naquela prisão. Pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é passar necessidade. Talvez ali na prisão ele está sem comer há alguns dias, sem beber, sem poder tomar um banho, sem ter onde dormir. E ele diz, sei o que é estar necessitado, mas também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, como outrora eu vivia, seja com fome, como estou agora na prisão. É isso que ele quer dizer. Tendo muito, como eu tinha, ou passando necessidade, como estou agora. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Essas são as palavras de Paulo. Só em suas palavras eu consigo ver fé. Um homem nessa situação, dizendo, com a força que Cristo me dá, eu posso suportar todas as coisas. Só isso já é uma lição, um exemplo de fé para nós. Então, irmãos, aqui a primeira coisa que eu queria pontuar deste texto, nesta mensagem que tem como título Aprendendo a Viver, é o quanto nós precisamos aprender a viver contente. A dificuldade, irmãos, que muitas vezes nós temos de aprender a viver contente. E o quanto nós precisamos aprender. Olha, Paulo estava preso, sentenciado à morte, passando necessidade, talvez fome, e ainda assim ele está contente. Como é possível? Qual seria então o segredo para viver contente, sempre, estar contente em toda e qualquer situação? Eu quero primeiro dizer que, para início de conversa, Paulo sabia o que era viver. Ele aprendeu a viver. Se você conhece a história de Paulo, sabe que Paulo, no início da sua jornada, onde a Bíblia conta, sua jornada bíblica, Paulo estava do lado dos fariseus. Paulo era um homem que perseguia os cristãos. Paulo veio de uma família abastada. Paulo tinha estudos, provavelmente uma família com posses. Agora ele está do lado oposto, agora ele está do lado dos cristãos, agora ele é perseguido. Antes ele era o perseguidor. Agora ele é perseguido, preso pelos fariseus, sentenciado. Paulo conhecia os dois lados da moeda, meu irmão. Paulo nasceu rico, morreu pobre. Nasceu em lugar que tinha fartura e agora está em lugar que tem privação. Como aquela pessoa que ficou rica da noite para o dia, ou pobre da noite para o dia. Que ela pode dizer, eu sei o que é perder tudo, porque eu tinha tudo. Eu sei o que é que realmente tem valor, porque eu já vivi com muito e agora vivo com pouco. Ou já vivi com pouco e agora tenho muito. Geralmente, irmãos, pessoas assim são pessoas simples. Porque sabem dar valor ao que realmente é importante. Tiveram muito e hoje tem pouco. Ou tinham pouco e agora tem muito. Mas sabem dar valor ao que realmente é importante. Pessoas
que viveram os dois lados de uma moeda aprendem a viver. Quem não sabe o que é passar privação, não sabe o que é viver. E a gente aprende a viver quando passa pelas privações. Aprende a dar valor a pequenas coisas. As pequenas coisas. Então Paulo aqui conhece os dois lados da moeda. Paulo conhecia aqueles que o perseguiam. Paulo poderia dizer que sabia como eles pensavam. Sabia como eles agiam. Porque Paulo foi um deles. Paulo aprendeu, irmãos, a viver. Enquanto a maioria das pessoas, irmãos, costuma se fechar, costuma se tornar desconfiada, amargurada ou entristecidas quando passam por um problema, quando passam por experiências ruins na vida. Enquanto a maioria das pessoas que passam por experiências ruins se tornam desconfiadas, amarguradas, entristecidas, se fecham, se calam, se isolam. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente com estas mesmas experiências ruins. Muitas vezes, irmãos, nós, ao passarmos por aflições, privações, problemas, nós nos fechamos, nos entristecemos, nos recolhemos, nos calamos. Passamos por uma decepção, ficamos desconfiados, com o pé atrás. Diferente de nós, Paulo aprendeu com as experiências ruins. Agora, sabe por que Paulo aprendeu a viver e a viver contente? Porque ele aprendeu a viver com as experiências ruins da vida. Porque Paulo considerava cada experiência como uma oportunidade de aprender. Cada experiência, seja ela boa ou ruim, como uma excelente oportunidade para aprender a viver. Será que não é isto, irmão? Será que não é isto que nos falta? Encararmos as experiências da vida, seja ela boa ou ruim, como oportunidades para aprendermos a viver. Ora, se você faz um mau negócio e o negócio dá errado, não é uma oportunidade para aprender a fazer um bom negócio? Se você investiu tempo em algo e se decepcionou, não é uma oportunidade para aprender a no que investir? Paulo encarava cada oportunidade, seja ela boa ou ruim, fosse ela boa ou ruim, para aprender a viver. E muitas vezes é isso que nos falta. Disposição de aprender com os problemas. O que nos falta é nós assumirmos a postura de alunos e aprendermos com a vida. Qual de nós aqui nesta noite está em condição igual ou pior do que Paulo para aprender? Qual de nós está em condição igual ou pior do que Paulo, que não podemos aprender a viver contente? Nossa condição, irmãos, não é igual, nem tampouco pior, nem perto da condição de Paulo. E muitas vezes nós não sabemos viver contente. Nós vivemos entristecidos, cabisbaixos, revoltados, fechados, isolados. Paulo tem uma condição difícil e aprendeu a viver contente.
Irmãos, nós precisamos aprender a viver contente, assim como Paulo, em toda e qualquer situação. Olha, se nós considerarmos a palavra grega para o texto aqui, essa palavra que foi traduzida como contente, na realidade ela seria melhor traduzida como aprendi a manter o controle. Aprendi a manter a serenidade, o controle da situação. Na realidade, Paulo está dizendo, olha, aprendi a manter o controle. Aprendi a ficar tranquilo. Aprendi a confiar. Aprendi a ficar sereno, a ter paz, a ficar tranquilo em toda e qualquer situação. Paulo não está aqui, irmãos, rindo como um tolo. Você vai dizer, olha, não é possível que uma pessoa que está preso com a sentença dada para a morte, sabendo que vai ser decapitado, ele está rindo como um tolo. Óbvio que não. Não é esse o sentido do texto quando Paulo diz, aprendi a viver contente. Mas aprendi a viver tranquilo, sereno, confiante, em paz. Aprendi a manter o controle, a ter o controle das minhas emoções. Aprendi a ter o controle da situação. Eu sei que vou morrer decapitado, mas eu estou tranquilo. Eu estou sereno, aprendi a manter o controle da situação. Aprendi a viver com isso, a controlar minhas emoções. Paulo aprendeu, irmãos, a ter o controle de si mesmo. Ele não está rindo feito um tolo, ele está calmo, sereno, tranquilo e confiante. Ele aprendeu a se manter sereno em toda e qualquer situação. E nós precisamos, o primeiro ponto, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tranquilos, serenos, confiantes, em paz, no controle das nossas emoções. Nós cristãos, irmãos, precisamos ainda mais aprender a viver assim. Pois este é o testemunho, é o nosso testemunho ao mundo. As pessoas do mundo vão olhar para você e vão dizer, como ela está tranquila, como ela está serena, como ela tem o controle das suas emoções e o controle da situação. As pessoas não vão entender, vai parecer loucura, vai dizer, não, ela está dopada. Só pode. Mas Paulo estava assim, irmãos. Sabendo do dia da sua morte, decapitado, ele estava, como a gente diz, gosta de dizer, de boa. Acho que os presos, se tinha preso do lado, ele disse, rapaz, tu não está com medo não? Ele disse, não, estou de boa. Aprendi a ter o controle da situação. Irmãos, eu particularmente posso dizer que eu procuro sempre ter o controle das minhas emoções. Eu acho que isso também é uma questão de fé, de confiar em Deus. Mas eu já vivenciei alguns momentos na minha vida cristã, momentos de dor, de perda, de velório. E algumas vezes, irmãos, eu ficava surpreso com a reação de alguns irmãos em Cristo. Não que eu não compreenda a dor. Claro que eu compreendo a dor e claro que você tem todo o direito a ter a dor da perda. Mas algumas pessoas que pareciam para mim referencial de fé e confiança e certeza,
muitas vezes eu via desmoronar em frente ao caixão de um ente querido. E eu, na minha juventude, um pouco mais jovem, tendo aquele líder da igreja como um referencial, eu olhava e dizia: mas cadê aquela firmeza, aquela fé, aquela certeza que está com Cristo, aquela alegria? Porque realmente, irmãos, eu acho que velório de crente é festa. Eu, pelo menos, penso assim. É alegria. Claro que nós temos a dor, a saudade, a tristeza. Isso é normal. Mas eu acho que se você vê um velório de descrente e um de crente, você vê a diferença. Porque no velório do descrente, irmãos, é choro e dor. Incerteza. Não há nenhuma certeza da vida. No velório de crente, há uma certeza que nós nos encontraremos. Há uma certeza que ele está com Cristo. Há uma certeza que essa pessoa não está perdida, ela foi achada. Há uma certeza que inicia-se uma nova etapa. E nós precisamos, irmãos, aprender a viver contente. E viver contente é ter o controle das emoções e das situações. Mesmo passando por dificuldade, por dor, por tristeza, é a fé, é a confiança. Pessoas que são maduras espiritualmente, que já atingiram essa maturidade aqui que Paulo relata, conseguem viver contentes em toda e qualquer situação. E Paulo é um exemplo disso. Ele está tranquilo, sereno, mesmo diante de qualquer perda. As pessoas olharão e dirão como eles conseguem se manter tranquilos e serenos e contentes. Irmãos, esse é o nosso testemunho para o mundo. As pessoas olharem e ver a diferença. O mundo reconhecerá Cristo em nós, pela nossa maneira diferente de ser, de viver. E era esse testemunho que impactava naquela época. Quando os discípulos de Jesus eram condenados à morte, os seguidores de Jesus iam alguns à fogueira e eram mortos louvando a Deus. Você já pensou você amarrado numa fogueira e até o último suspiro você está louvando? Há uma carta de um governador, que não me recordo agora o nome, que no seminário, quando estava estudando para ser pastor, nós lemos essa carta, uma carta antiga, um documento histórico da igreja, de um governador falando ao outro, que ele não conseguia dormir, incomodado com o som dos cristãos louvando na fogueira, queimando e louvando. É esse testemunho que impacta. Que as pessoas dizem, esse povo não é normal. Eles são diferentes. Aprenderam a viver contentes, tranquilos, serenos, confiantes. Como é que você pode dizer que Deus é um Deus que faz, que Deus é o Deus fiel, que Deus é o Deus que provê, que Deus é o Deus que cura, que Deus é o Deus que faz milagre, se na hora do aperto você não tem controle da emoção? Alguém vai olhar e vai dizer, oxe, ele não falou que Deus era o Deus que fazia? Por que ele está desesperado? Essa é a diferença. Paulo não está desesperado, porque ele aprendeu a ter o controle das suas emoções. Aprendeu a viver contente, sereno. É confiança.
Ninguém conseguia entender como aqueles cristãos estavam tranquilos mesmo indo à morte. Deixa eu te perguntar, qual é o seu problema? Qual é a sua aflição? Aprenda a viver contente, a se manter sereno, porque Deus está no controle de tudo. Em segundo e último lugar, irmãos, além de aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação, nós precisamos aprender a suportar com fé, com a fé em Cristo, porque Ele nos fortalece. Quando você tem fé em Cristo, quando você aprende a suportar com fé, Deus te fortalece. Nós precisamos aprender a suportar as adversidades da vida com fé, na certeza que a nossa força vem do Senhor e que Ele nos fortalece. O texto aqui no versículo 12 diz: sei o que é passar necessidade, o que é ter fartura. A minha outra versão diz aqui, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Eu tudo suporto porque Cristo me fortalece. Irmãos, só assim nós podemos viver contente e ter serenidade. É tendo fé em Cristo, porque Ele nos fortalece. É mediante a fé de que Ele está no controle de todas as coisas e nos dá força. É por isso que Paulo aqui afirma que com a força que Cristo lhe dá, ele pode enfrentar toda e qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. Alguns acham que o texto está falando aqui que você pode fazer tudo. Talvez você já tenha ouvido isso, eu já ouvi também. Alguém chegar e dizer, eu posso fazer tal coisa? Pode. Ele diz assim, pode, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso não, viu, irmão? Não vá achando que você pode fazer tudo porque Cristo te fortalece, não. Não é isso. A melhor tradução para esse versículo seria, eu tudo suporto, porque Jesus me fortalece. É por isso que Paulo está dizendo, olha, eu sei passar fome, eu sei ter fartura. Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado. Eu sei estar preso, eu sei estar livre. Eu sei passar por qualquer adversidade, porque Jesus me fortalece. Eu suporto todas as coisas, porque Jesus me fortalece. Ou seja, eu tudo posso passar. Eu posso passar pela fome, eu posso passar pela riqueza. Eu tudo posso viver. Tudo pode acontecer, porque Jesus me fortalece. Ele nos fortalece para suportar tudo. Talvez alguém lhe perguntará, como você aguenta isso? Como você consegue passar por isso? Fazem tantos anos que você aguenta isso. Como você consegue? Talvez a sua resposta seja aquele texto, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Como? Algumas pessoas comentarão o quanto você é forte. Olha como ela é forte, eu não sei como ela consegue. Tem uma música que eu gosto muito, uma música já antiga. E na minha juventude eu cantava bastante. Porque
Na minha igreja, quando eu era jovem, algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim: eu admiro você como você é forte. Eu já ouvi isso algumas vezes. Como Moza é forte. E eu gostava dessa música porque essa música diz assim, vou cantar um trechinho para vocês. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo o meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que é quem me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Às vezes é isso. As pessoas veem a armadura. Elas não veem que espada em punho eu estou a chorar, porque dentro da armadura só há um menino. Dentro desse paletó aqui que você vê, e dessa figura de pastor, só há um menino. Talvez você olhe para o pastor e diz assim, eu não consigo entender como ele é forte, como ele aguenta. Já ouvi isso algumas vezes. Até aqui, não sei como o senhor aguenta. Porque eu aprendi a me manter sereno, contente, em toda e qualquer situação. Irmãos, isso é a força que Deus dá. Nós não somos fortes coisa nenhuma. É Deus que nos fortalece. Esta força vem do Senhor. As pessoas não entendem como você é forte. Mal sabem elas que a força vem de Deus. Olha, Paulo diz que sabe o que é ter necessidade e fartura. Ele sabe o que é ser humilhado e o que é ser honrado. E ele sabe mesmo, porque ele veio de boa família e ele era honrado. Agora ele está preso, humilhado. Mas ele está contente, calmo, sereno. E sabe passar por tudo porque sua força vem de Deus. Irmãos, muitos de nós ficamos tristes, desanimados, nos sentimos humilhados. Não somos honrados e aí nós nos sentimos desonrados, humilhados. Quantas vezes você não já se sentiu assim? Eu também já me senti assim, humilhado, desonrado. Não lembraram de mim, não me chamaram, não fui convocado, não me escolheram, não me honraram. No meu dia, naquela hora, eu deveria ter sido honrado. Ou fui humilhado. Paulo aqui está dizendo, olha, eu sei ser humilhado e sei ser honrado. Tanto faz se eu vou ser humilhado ou honrado. Eu estou tranquilo. Eu sei viver bem com as duas coisas. Eu sei viver contente. Eu sei ter o controle das emoções e me manter sereno. Enquanto muitos de nós não sabemos como lidar, talvez ficamos até desnorteados quando passamos pelas dificuldades. Paulo sabe viver. E nós precisamos, irmãos, aprender a viver bem, a viver contente e mostrar ao mundo quem somos, que nós somos servos de um Deus vivo. Olha, Paulo aceitava a humilhação da mesma forma que aceitava ser honrado. Paulo aceitava os problemas e a perseguição da mesma forma que ele aceitava a ajuda e oração. Ele aprendeu o segredo de viver. Não importa se eu fui honrado ou humilhado. Não importa se eu estou passando por fartura ou privação. Eu me mantenho sereno. É a mesma coisa. Porque Deus está no controle.
é a mesma coisa. Paulo, se ele passasse por alguém e fosse humilhado por essa pessoa, ele ia para casa do mesmo jeito. Se ele passasse por alguém e fosse honrado, ele ia para casa do mesmo jeito. E às vezes nós, não tendo controle das emoções, nós não sabemos como lidar com uma humilhação, ou com uma honra, ou com uma privação, ou com a fartura. Hoje nós tivemos o nosso momento de eleição da diretoria e liderança aqui da igreja. Talvez alguém possa dizer, eita, votaram contra mim. Mas é normal, meu irmão. Votaram contra, outros votaram a favor, é a democracia da Igreja Batista. E nós mantemos a serenidade normal. Aprendemos a manter o controle da situação. Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar em Cristo, a suportar com fé, porque Cristo nos fortalece. Encarar todas as coisas da vida como uma oportunidade para o aprendizado. Você foi humilhado, aprenda. Você foi honrado, aprenda. Você está passando por privação, aprenda. Está passando por fartura, aprenda. Deu errado, aprenda. Está dando certo, aprenda. Paulo aprendeu com as coisas boas e ruins da vida. Precisamos aprender a viver contentes, tranquilos, serenos. Afinal, irmãos, é assim que vive aqueles que confiam em Deus. Não importa se você foi humilhado ou exaltado, se vive em abundância ou privação, aprenda a suportar as adversidades com a fé e Cristo te fortalecerá. Amém?